Caminhando para o final do nosso musical, queria convidar você a ler comigo em João 20, se encontra projetado em tela, João 20, do versículo 11 ao versículo 14, que diz assim: Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando, e enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo, e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados, onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e outro aos pés. Então eles lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela então respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Os eventos que montam o círculo da história da crucificação, morte e ressurreição de Jesus, ela tem personagens e diálogos muito interessantes, como, por exemplo, Pilatos, governador da Judéia, que quando recebe Jesus, olha para ele, mas não compreende que aquele era Senhor sobre todas as coisas. A Bíblia diz que Pilatos olha para Jesus e nada mais vê do que alguém inofensivo. E ele não quer se indispor contra a maioria do povo que está lá fora gritando: crucifica-o, crucifica-o e solte-nos Barrabás. Pilatos, então, num gesto de não querendo se envolver com aquilo que estava acontecendo, lava as suas mãos e manda com que os soldados chicoteiem Jesus e o crucifiquem. A verdade é que, por um momento, o cadáver de Jesus, ele abala a fé dos discípulos. Tanto é verdade que 2 deles, enquanto caminhavam na estrada que ligava Jerusalém a Emaús, eles estão andando tristes e conversando desapontados, sem esperança. E Jesus, ele havia ressuscitado, e a Bíblia fala que ele se coloca entre os 2 e os 2 não compreendem, os 2 não podem entender, perceber que aquele que ali estava era o próprio Jesus, o próprio Mestre ressuscitado. Então Jesus chega e fala assim: por que vocês estão preocupados com essa cara aí? Por que vocês estão conversando no meio do caminho? E aí eles viram e falam assim: és tu, porventura, o único que estado em Jerusalém ignora as ocorrências dos últimos dias? E Jesus pergunta: quais? Quais? E eles respondem: ora, Jesus, homem poderoso diante de Deus e dos homens. Nós achávamos, nós esperávamos que fosse ele, aquele que havia de libertar a gente, aquele que havia de libertar, redimir a Israel. No entanto, já são 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É bem verdade que algumas mulheres foram de madrugada no túmulo e disseram, nos surpreenderam, dizendo que tiveram uma visão de anjos, dizendo que ele vive. E aí o diálogo vai se desenrolando ali, e a noite vem chegando. E aí a Bíblia fala que Jesus, ele faz menção de que vai tomar um outro caminho, mas os 2, ei, peraí, está escurecendo. Faz o seguinte, pernoita conosco e vamos fazer uma refeição. E eles entram na casa. E próximo à refeição, o pão está sobre a mesa. E uma coisa que é interessantíssima: se no Éden, o casal, ambos, em desobediência, comendo do fruto, tem os seus olhos abertos para a vergonha,
para a nudez, para o pecado. Ao contrário disso, quando Jesus pega o pão e parte e entrega a eles, seus olhos são abertos, não para ver a vergonha do pecado, mas os seus olhos agora estão contemplando que a vida venceu a morte, era Jesus ressuscitado diante deles, e nesse momento ele desaparece diante dos seus olhos. E uma dessas mulheres que eles estão narrando enquanto caminhavam um pouco mais cedo, era Maria Madalena. Maria Madalena, ela, junto com outras mulheres, havia na manhã, na madrugada de domingo, levado alguns aromas para embalsamar o cadáver. Ela é surpreendida porque vê que alguém removeu a pedra do túmulo. Ela olha lá para dentro, verifica e vê dois homens, dois anjos, um na cabeceira, ali, naquela cama, naquele nicho, aonde o cadáver deveria estar, e o outro sentado aos pés da tumba. E ela está ali inquieta. Ela está inquieta porque a expectativa de Maria Madalena era encontrar o cadáver. Ela saiu de casa a fim de se encontrar com um cadáver, de ver o cadáver, de cuidar do cadáver. E ela entra em desespero e pergunta: não sei aonde colocaram o cadáver do meu Senhor. Mulher, por que você chora? Já não está mais aqui aquele que ressuscitou dos mortos. Ele está vivo. Ele está vivo. A ressurreição de Cristo é um marco importante na história, porque na madrugada de domingo, ainda quando o sol não havia se posto, era o próprio Cristo, a luz, que raiava, que dissipava a escuridão daquela madrugada, daquela noite. Era Deus dizendo: haja luz. Era Deus recriando todas as coisas em Cristo, era Deus resgatando e atraindo, redimindo todas as coisas por meio do seu Filho, por meio daquele que venceu a morte. E o Evangelho de João, ele termina no último versículo, com uma hipérbole. João diz que se todos os atos, se todos os feitos de Jesus fossem escritos, registrados em papel, em pergaminho, não haveria em todo o mundo biblioteca suficiente que pudessem cabê-los. Essa noite, eu quero que você guarde em seu coração essa mensagem. Nós não viemos prestar culto a um cadáver. Nós não viemos nos encontrar com alguém que está morto. O Senhor que é adorado esta noite já não está mais naquela tumba vazia e fria. Ele está aqui presente e Ele há de ressuscitar todos aqueles que nele creem, para que de uma vez por todas possam reinar com Ele. Vamos então ouvir mais músicas que falam sobre o nosso Senhor.